desvendando código, edição especial aqui em Porto Alegre, código Movimento na Estrada, rompendo barreiras. Eu estou aqui com o Douglas Jung, seria assim a pronúncia do seu nome? Jung. O Doug é um bailarino daqui de Porto Alegre que teve uma experiência fora do país. E eu quero convidar o Doug então para poder falar um pouco do seu processo artístico e contar pra gente também da performance que você está trazendo aqui para o seminário Caminhos pelos Quais. Tá bom. Sim, eu estudei fora. Estudei 1 ano na Alemanha, na Volkshochschule, em Essen, que era a escola onde a Pina Bausch dava aula, e deu aula por um tempo. E depois eu mudei para a Áustria, para Salzburg, e entrei na Salzburg Experimental Academy of Dance. Eles chamam de SID, a sigla dá isso. E fiquei 4 anos lá, fiz, não é bem um bacharel, mas eu fiz um programa de performer, como performer em dança, com uma especialização em coreografia. E aí a especialização corria em paralelo com esse programa de graduação. Voltei para cá em julho desse ano, e aí aqui em Porto Alegre eu dou aulas aqui na Casa Cultural, dou aula no Grupo Experimental, e montei agora um trabalho com o Matei, que também fez uma performance aqui no Casa Dança ontem, para o Grupo Experimental, com um grupo de 20 bailarinos. Foi bem bacana. O que é esse Grupo Experimental? O Grupo Experimental é uma iniciativa da Secretaria de Cultura de Porto Alegre e o Centro Municipal de Dança, que é um programa de formação continuada. Então as pessoas entram em formações aleatórias em dança, por exemplo, hip hop, dança do ventre, dança de salão, e aí elas aplicam, se inscrevem para esse grupo e a coordenação chama pessoas com formações diferentes para fazer então um grupo que vai compartilhar dessa mesma formação por um ano. Com diferentes professores, a Didi dá aula lá também, o Matei deu aula lá, e é um processo bem interessante. Eu fiz parte da primeira turma desse grupo, na verdade. Que foi quando? Em 2007. Aí saí, fui, estudei, agora voltei e estou dando aula. Isso é bacana. Isso é bem bacana. E aí, Doug, o que te interessa? Qual que é o seu processo artístico? Então, eu gosto de dizer que eu me ocupo com coreografia, com coreografia. É porque tem outras coisas que passam por dentro, que atravessam assim, esse negócio de coreografia. E aí, como eu falei ontem, esses atravessadores daí, pra mim são imagem, foto publicitária, foto arte, foto do meu álbum de família, ou do teu, ou de quem quer que seja, foto assim, mas foto que tem a imagem do corpo, que traga a imagem do corpo. A imagem do corpo é super importante nas coisas que eu faço. Moda, bastante, pela questão estética, e não pela coisa da ditadura daquele corpo, mas pela maneira com que eles paramentam o corpo para estar naquele frame. Desde o que diz respeito à posição do corpo até o que está vestindo esse corpo e toda a produção em volta à luz daquele frame 2D, como ele é composto, a composição de foto para moda, para mim é super bacana de olhar para isso. E você está falando que essas coisas servem de... São referências, são material para trazer, para instigar, assim. Mas aí tem toda a questão do movimento, né, que não é nem um pouco menos importante do que essas referências, que na verdade é por onde começa tudo. Assim. Eu acho que para mim é super importante, desde que eu falo de imagem do corpo, olhar para o corpo que eu estou trabalhando e ver ele do jeito que ele é, assim, tanto em estrutura quanto em especificidade física, as capacidades dele,
até indo num lugar super específico, a textura da pele das pessoas, a cor do cabelo, a cor dos olhos, de olhar para esse corpo como um organismo, como uma estrutura viva e independente. Assim. Porque eu acho que isso é na coreografia, na dança e eu acho que na vida, no mundo em geral, é a única coisa que é permanente entre muitas aspas. Mas do momento que tu acorda ou que tu abre os olhos, o teu corpo já estava ali e vai continuar sendo o mesmo até o momento em que tu não aguenta mais e tu fecha os olhos de novo para dormir. E isso é o teu ponto de vista permanente para todo o resto da experiência que tu tem do mundo, sabe? Então é por isso que eu acho que eu trato o corpo em si e a imagem dele com tanto cuidado. Assim. Então eu sempre parto dessas coisas, o que esse corpo é capaz de fazer antes da técnica, antes da expectativa, antes da antecipação, antes, sabe, do que é que esse corpo é capaz e que tipo de imagem ele pode servir, que tipo de imagem eu posso revelar com cada um dos corpos que eu trabalho, vamos dizer, com o teu corpo. Mas aí você não está dizendo que a técnica é menos importante, né? Você não está descartando nenhuma possibilidade. Não, eu gosto de... É a ordem... É a ordem dos fatores. Eu não acho que seja menos importante porque eu acho que um corpo com técnica ele serve sim imagem, ele serve sim conceito. E ele é um corpo que vai estar treinado para fazer certas coisas ou não. Sim. Essas especificidades daí mudam de trabalho para trabalho e a gente vai começar a entrar daí em prática, falar de prática, que eu acho que não tem mais, eu acho que agora, do meu ponto de vista, não existe mais essa coisa de um corpo que é capaz de fazer absolutamente tudo e nem um corpo que não consiga fazer nada. Eu acho que é uma questão de investimento tanto quanto montar uma obra para incluir aquele corpo. Eu invisto em adaptar o corpo àquela obra ou eu posso construir uma obra para aquele corpo. Okay. E aí, se eu quero trabalhar nessa via, construindo uma obra para aquele corpo, eu preciso informar aquele corpo de certas coisas que vão conter, que vão estar contidas nessa obra. E aí a prática para a construção desse processo já muda. Porque é essa prática que vai informar o meu processo, é o que vai informar esse corpo e o seu processo individual, e é isso que vai fazer o teu corpo me dar as respostas que eu estou procurando. E isso influencia daí no produto cênico que eu vou colocar no palco, no espaço de performance ou no vídeo. Mas passa por isso. Para mim, técnica ocupa esse lugar hoje de informação mesmo. Informação muito mais do que formação. Porque daí sim eu desconecto técnica de forma, eu acho. Eu procuro jogar de volta para a coisa da informação, de informar. Técnicas para informar, ao invés de técnicas para formar. Sim. Porque formar, a gente formaliza coisas depois, no estúdio, trabalhando. Acontece de um jeito ou de outro, sabe? Mas eu não acho que queira dizer que um corpo super qualificado tecnicamente e super super qualificado tecnicamente e super encaixado num certo padrão vai produzir um material performático, uma performance de maior qualidade do que alguém que passou por um processo diferente. Depende daí do jeito que eu, como coreógrafo, informo tanto um quanto o outro para trazer esse suco. Assim. E essa é uma característica muito do nosso tempo também, né? Essa forma de perceber e de investigar o corpo que gera um movimento, né? De investigar o corpo que vai servir para a dança, é uma característica do nosso tempo. Sim, eu acho que é. Não acho que seja qualquer corpo que faça qualquer coisa. Também não acho. Não. Compartilha. A pessoa é porque ela nasce, eu gosto de pensar nisso também. Mas aí tem várias pessoas e várias coisas que elas
podem ter nascido para, por exemplo. Mesmo dentro da dança, e mesmo a gente falando de corpos treinados, eu acho que tem isso, tem essa coisa de que tem corpos que não são para determinadas coisas ou são para determinadas coisas. Você está falando disso, eu lembrei voltei na minha própria história, porque eu dancei para a companhia durante muitos anos. Na verdade, eu comecei dançando muito cedo e fui seguindo um caminho que até então o que eu entendia por dança era o seguinte: eu danço, então eu vou dançar em companhia ou eu vou dar aula de dança. Para mim, o mercado ele se resumia a isso. Então, quando eu chego em 2007, que é onde eu começo a entrar nessa pesquisa do que é que eu estou dançando, porque eu ia para um lado e o povo falava que eu era do outro, eu ia para o outro falava que eu era do um, eu comecei também a entender e a transitar por vários outros lugares que a dança me dava, assim. E um deles era esse, assim, de descobrir, inclusive, o que é essa dança, o que eu entendo por dança, o que eu entendo por bailarino, e até mesmo que tipo de treinamento eu posso criar. Exatamente. Qual que é a tua prática, né? Porque eu acho que o bailarino tem sim vida própria fora da companhia, fora do trabalho com o coreógrafo, ele tem essa responsabilidade de nutrir a sua própria prática, de entender quais são as coisas que são importantes para ele dentro de toda uma gama de opções, e saber escolher e cultivar o hábito de fazer coisas por si próprio. A parte de dar aula e de dançar na companhia, o que mais que ele faz que informa a sua prática como bailarino, como performer. Eu acho que a gente precisa ter ciência disso e criar essa cultura, assim, de que o trabalho não acontece só da porta do estúdio para dentro, mas ele também pode acontecer na piscina, fazendo natação, numa aula de yoga, ou ir tomar um chimarrão no parque, pode fazer parte, pode informar a minha prática de dança. Ou assistir a vídeos também é uma coisa que vai nutrir a minha prática, que vai instigar a minha imaginação. Ler também pode estar conectado com a minha prática de dança. Você está falando da necessidade do bailarino ser observador dele mesmo? Dele mesmo, do mundo, da sua prática, do seu coreógrafo, do seu meio político, social, artístico, de ser uma pessoa, né? De tomar responsabilidade pela sua vida, pelas suas práticas profissionais, pelas suas escolhas, pelas suas tomadas de posição. Eu acho. Eu também acho. eu acredito. Bom, agora eu queria que você falasse sobre a performance que você está trazendo para esse seminário, Caminhos pelos Quais. Então, em novembro, final de novembro agora desse ano, eu ganhei uma residência na Casa de Cultura Mário Quintana com um projeto que chama Gogo Dances. E esse projeto ele se propõe a se apropriar da imagem do gogo dancer, que é um profissional de dança, que ele é pago para se apresentar em boates ou clubes com duas razões. Ou ele quer fazer com que as pessoas que estão na pista dancem mais, ou ele quer inspirar pessoas, ou ele quer seduzir pessoas. E aí, se a gente tira essa imagem e esses propósitos todos do lugar onde eles se apresentam, o que é que sobra desse gogo dancer? Se eu coloco ele numa galeria, ou se eu coloco ele num espaço de performance como esse que a gente tem aqui hoje, o que é que sobra dele? Como é que ele seduz e para que ele seduz? Quais são os instrumentos ou qual é o tipo de fisicalidade que ele vai ter que usar dentro desse outro espaço? E se não tiver música? E se ele tiver que tirar a roupa, sim, mas de um outro jeito? Então a performance de hoje é uma adaptação entre
as respostas que eu já encontrei com esse processo e um processo anterior. E é por isso que a performance de hoje não chama Gogo Danças, a de hoje chama Segura na Mão de Deus e Gogo. Porque o processo que está acontecendo agora, ele ainda não está maduro o suficiente para ir para cima. Assim. Qual que é a diferença entre os dois? Um tem foco nessa questão da permanência do corpo por debaixo das camadas que pode ser roupa, mas também pode ser cultura, pode ser economia, pode ser educação, podem ser várias camadas, mas isso se materializa como performance em vestir e desvestir a roupa. E na coisa da ritmicidade do corpo, que o corpo tem ritmo e se a gente apresenta esse ritmo, a gente manipula esse ritmo em movimento. Eu gosto de trabalhar com coisas em camadas, eu acho bacana. Faz o meu macaquinho pular, como eu digo. Então, tem essa coisa do vestir e desvestir a roupa. Tem a coisa dessa camada de a gente poder também ver isso como camadas socioculturais. E aí tem a coisa do ritmo. E mais a questão da imagem, para dar um fechamento. Assim. Então essa primeira parte, ou a parte velha, é baseada nisso. E aí a coisa do Gogo Dancer vem para resolver essa história. Assim. Então é meio que uma coisa uma solução de emergência, que eu não gosto muito de fazer, mas como é performance, eu estou há certo tempo sem fazer performance e eu estava morrendo de vontade. Eu acho que é bom dar um susto no processo assim, também para ver o que sai daí, se faz sentido aquilo que eu estou pensando, também para outras pessoas, para receber mesmo, botar isso em contato com o público e ver o que acontece. E é por isso que eu decidi pegar uma coisa que não para em pé sozinha ainda e juntar com outra e segurar na mão de Deus. Eu tô torcendo para que dê certo. Vai dar certo. Depende do que você entende por dar certo. Essa foi mais uma edição do Desvendando Código, a Código Movimento na Estrada aqui no sul do Brasil.